Fala galera, ligado aqui no canal PSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, tríplice coroa. Temos muita coisa para a gente falar sobre tríplice coroa, uma expressão que ficou na moda neste fim de ano com a conquista do Galo, do Atlético Mineiro, do Brasileiro e da Copa do Brasil. E tem muita coisa legal para a gente falar e eu vou explicar aqui por que nunca houve no Brasil uma tríplice coroa à moda europeia. Vou falar isso. Nenhum clube do Brasil fez a tríplice coroa à moda europeia e eu vou explicar isso nesse vídeo. Antes eu quero chamar a atenção para você para o aplicativo da Vexter. A Vexter é um aplicativo da corretora Genial, uma das principais e mais sólidas do Brasil, e é um aplicativo que te ajuda nos investimentos em bolsa de valores. Você que até hoje ainda não começou a investir na bolsa de valores, você está começando a sua vida profissional, a sua vida financeira, a bolsa de valores é uma ótima oportunidade para você, mas para isso você precisa ter conhecimento e o aplicativo da Vexter te ajuda nisso. É um aplicativo que você baixa de graça, clicando no link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, você baixa o aplicativo de graça. As operações não têm corretagem. E você ainda pode fazer simulações com dinheiro fictício, um valor que a Vexter coloca à disposição para você testar o mercado de bolsa de valores. Então, meu amigo, não perde tempo, baixa o aplicativo e começa a operar no aplicativo da Vexter que você vai ver que bolsa de valores não é um bicho de 7 cabeças, tá? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário do perfil, é só baixar. Vamos lá, Atlético Mineiro ganhou a Copa do Brasil na última quarta-feira, novamente venceu o Atlético Paranaense, dessa vez por 2-1 na Arena da Baixada, e aí conquistou o seu terceiro título oficial em 2021. E aí começou a ser utilizado, a repercutir muito, uma expressão que é a expressão tríplice coroa, que por si só é uma expressão que tem várias interpretações, o uso dela tem vários significados e eu vou falar sobre isso aqui. O próprio Atlético Mineiro nem usou a palavra tríplice coroa. O Atlético Mineiro usou a palavra triplete alvinegro. Foi como o Atlético Mineiro se referiu a conquistar o Campeonato Mineiro lá no início da temporada, a ganhar o Campeonato Brasileiro com aquela vitória de 3-2 sobre o Bahia, e nesta quarta-feira ganhar a Copa do Brasil. E aí começou assim uma espécie de polêmica, uma espécie de debate sobre a existência da tríplice coroa, e eu mesmo entrei num ótimo debate com meu amigo Bruno Formiga sobre essa questão que a gente caminha para uma questão semântica também, tá? A expressão tríplice coroa, ela tem vários significados dentro do esporte. Por exemplo, a tríplice coroa, ela é usada no surf. E ela é usada para o surfista que consegue ganhar 3 etapas, 3 campeonatos de surf disputados no Havaí. Se ele ganha no mesmo ano, na mesma temporada, as etapas eu estou olhando aqui porque surf não é minha praia, com um trocadilho. Se ele ganha a etapa de Raleia, se ele ganha a etapa de Sunset Beach e o campeonato de Pipeline, ele faz a tríplice coroa. A tríplice coroa havaiana, lá no surf. Tem no turf. Turf é corrida de cavalo. Se você tem um mesmo vencedor para as 3 principais provas americanas, que são o Kentucky Derby, o Belmont Stakes e o Preakness Stakes, se o mesmo jockey e o mesmo cavalo ganha essas 3 provas, ele faz a tríplice coroa, a Triple Crown, no turf. Tem também no automobilismo. Por exemplo, se um mesmo piloto, e aí reparem que tanto no surf quanto no turf, são no mesmo ano. No automobilismo, a tríplice coroa, a Triple Crown, ela não precisa nem ser no mesmo ano, é na vida. Se algum piloto na vida ganhou o GP de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans, inclusive categorias diferentes,
GP de Mônaco, Fórmula 1, a 500 milhas de Indianápolis, Fórmula Indy, e as 24 horas de Le Mans é prova de resistência, né? Prova de você ficar lá numa prova interminável. Você, se ganhar as 3 em algum momento da vida, você faz a tríplice coroa, Triple Crown. E até hoje só 2 pilotos fizeram. O Graham Hill, britânico Graham Hill, e o Juan Pablo Montoya, o colombiano, que ganhou as 3. No beisebol também tem Triple Crown, e que não é nem relativo a título, é relativo à estatística. Se um mesmo rebatedor ele tem o melhor aproveitamento de rebatidas, é o cara que mais faz home run e é o cara que mais impulsiona a corrida dos companheiros, se ele consegue numa mesma temporada ser o líder dessas 3 estatísticas, ele faz a Triple Crown do beisebol. Então assim, o termo tríplice coroa, ele serve para várias coisas no esporte. No futebol, o termo tríplice coroa se refere a você conquistar 3 títulos na mesma temporada. Essa é a explicação semântica da expressão tríplice coroa. O que significa? Aí, logicamente, ao longo do tempo, você foi tendo usos de tríplice coroa conforme os clubes iam conquistando os 3 títulos. E aí, isso aqui no Brasil, na América do Sul, foi feito de uma maneira... ganhou 3 títulos, vão lá e alguém diz tríplice coroa. Em alguns momentos, alguns clubes nem usam muito esse termo. Mas, basicamente, a ideia é essa, e eu acho uma ideia correta. Eu acho que se você ganha 3 títulos, você pode usar o termo tríplice coroa, porque é o que significa. Você conseguiu 3 conquistas. Como eu expliquei nas outras modalidades, você conseguiu 3 conquistas. Tem um problema aí, tem uma situação aí, que é o que defende, por exemplo, o Bruno Formiga, que só pode usar tríplice coroa quem faz a tríplice coroa versão europeia. E eu vou usar ao longo do vídeo aqui muito esse termo tríplice coroa europeia. Por quê? Porque na Europa, no futebol, a tríplice coroa ela significa obrigatoriamente que o clube ganhe 3 títulos. E se não tivermos esses 3 títulos, não fica configurado lá como tríplice coroa, que são o Campeonato Nacional, a Copa Nacional e a Liga dos Campeões. Isso é a versão europeia da tríplice coroa. Com um detalhe, raramente na Europa se usa o termo tríplice coroa. Se usa o termo em inglês Triple Crown. É muito raro você falar isso. Quando o Manchester United fez a tríplice coroa europeia em 1999, raramente você acha Triple Crown. Você acha treble, que é a expressão que na Inglaterra usam. Quando o Barcelona fez 2 tríplices coroas em 2009 e em 2015, se usou o termo triplete e não tríplice coroa ou tríplice coroa em espanhol. Não se usou triplete. Na Itália, quando a Inter fez em 2010, se usou tripleta. Não se usou tríplice coroa em italiano. Raramente usa. Inclusive eu fiz um vídeo, que eu estou deixando aqui o link, só falando sobre as tríplices coroas europeias, que são muito raras, né? São apenas 10 oportunidades que tivemos a tríplice coroa europeia. O Bayern fez 2 vezes, o Barcelona fez 2 vezes, e os outros são, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, Ajax, Celtic, Inter de Milão, PSV e o Manchester United. Então é isso? São 7 clubes? É isso, são 7 clubes que fizeram a tríplice coroa num total de 10 episódios. Eu tô esquecendo alguém. Ajax, Celtic, Inter de Milão, PSV, Manchester United, Bayern e Barcelona. Então é isso. É raro, é muito difícil fazer a tríplice coroa. Então,
Aqui é a primeira parte do vídeo, a parte semântica, e eu acho totalmente legítimo quando você ganha 3 títulos oficiais, você chamar de tríplice coroa. Ponto. Uma questão aí é, até 2003, pouco se falava tríplice coroa também no Brasil. Não era um termo muito utilizado. E, eu estou aqui com a minha colinha, vários clubes fizeram algum tipo de tríplice coroa ou algum tipo de quádrupla coroa ao longo da história. Por exemplo, em 62, o Santos fez uma quádrupla coroa. Ganhou o Paulista, o Brasileiro, que na época era a Taça Brasil, a Libertadores e o Mundial. Né? Em 63, ele repetiu. Tirou o Paulista e botou o torneio Rio-São Paulo. Mas ele ganhou Rio-São Paulo, Brasileiro, Copa Libertadores e Mundial. E por assim foi. O Santos fez também tríplice em 64, o Santos fez em 68, o Flamengo fez em 81 com Carioca, Libertadores e Mundial, o São Paulo fez em 92 com Paulista, Libertadores e Mundial. Em 93 o São Paulo fez uma quádrupla coroa, porque ele ganha Libertadores, Mundial, Supercopa e Recopa. Ele passeou, ele pedalou nos torneios sul-americanos e no Mundial. Em 93, o Palmeiras também fez uma tríplice coroa, com Rio, São Paulo, Paulista e Brasileiro. Em 96, o Grêmio ganhou Gaúcho, Recopa e Brasileiro. Em 2002, o Paysandu fez uma tríplice coroa, porque ele ganhou o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa dos Campeões. E esses todos fizeram 3 ou 4 conquistas no mesmo ano. E, na época, não se usava o termo tríplice coroa. O termo tríplice coroa começou a pegar em 2003, quando o Cruzeiro fez algo que até essa semana ninguém tinha repetido, que era ganhar Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano. Como ele também ganhou o Campeonato Mineiro, aquele time fantástico do Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro passou a usar a tríplice coroa e aí o termo pegou de vez no Brasil. É um mérito do marketing do Cruzeiro. O marketing do Cruzeiro usou tão bem a expressão tríplice coroa, colocando a coroazinha no escudo e tudo, que ele conseguiu fazer com que a expressão tríplice coroa fosse difundida no Brasil. Então, a expressão tríplice coroa, embora outros tenham feito tríplice coroa antes do Cruzeiro, a expressão passou a fazer parte do cotidiano em 2003, quando aquele time fantástico do Lucha ganhou Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. Algo que só o Atlético veio igualar agora, nessa semana, ganhando ali. Aí depois você tem outros times que fizeram tríplice coroa. O São Paulo ganhou Paulista, Libertadores e Mundial em 2005. O Atlético Paranaense ganhou Paranaense, a Suruga, a Copa Suruga e a Copa do Brasil em 2019. O Flamengo conquistou uma tríplice coroa em 2019, ganhando Carioca, Brasileiro e Libertadores. O Flamengo conquistou uma quádrupla coroa em 2020, ganhando Carioca, Supercopa, Recopa Sul-Americana e o Brasileiro. O Palmeiras em 2020 ganhou uma tríplice coroa com Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. E agora o Galo igualou rigorosamente a mesma tríplice coroa do Cruzeiro, ganhando Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. Então, a expressão tríplice coroa entrou no nosso cotidiano graças ao Cruzeiro. E aí a gente chega ao título do vídeo, que é: por que nenhum clube do Brasil fez a tríplice coroa europeia aqui no Brasil? Nenhum deles. Nenhum desses que eu falei aqui fizeram a tríplice coroa versão europeia. E isso tem um motivo claro e evidente. Quer dizer, tem 2 motivos. Um deles é claro, porque até 1989 não existia a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que é o equivalente das Copas Nacionais na Europa, a Copa do Brasil é o que é a FA Cup, é o que é a Copa do Rei na Espanha, é o que é a Copa da Itália na Itália, é o que é a Pokal, a Copa da Alemanha, é o que é a Taça de Portugal em Portugal. Essa Copa no Brasil não existia até 1988. Então, no Brasil, você ficou do início do profissionalismo dos anos 30, que seja,
até 1988 sem uma Copa do Brasil. Então, automaticamente, durante esse tempo todo, era impossível algum clube brasileiro fazer uma tríplice coroa versão europeia. Por quê? Porque não existia uma Copa. Tem duas exceçõezinhas aí, que são no anos de 1967, 1968, que nesses anos nós tivemos a Taça Brasil, que era uma competição muito parecida com a Copa do Brasil, e tivemos o Robertão, que era uma competição muito parecida com que depois, que em 71 viria a ser chamado de Campeonato Brasileiro. Então, assim, nesses 2 anos, você poderia ter um clube ganhando a Copa Nacional, que era a Taça Brasil, ganhando o Campeonato Nacional, que era o Robertão, e ganhando a Libertadores. Era possível nesses 2 anos, 67 e 68. Só que não aconteceu. O Palmeiras até ganhou os 2 títulos nacionais em 67. Ele ganha a Taça Brasil e ganha o Robertão. Só que ele não disputou a Libertadores em 67. O único representante do Brasil em 67 foi o Cruzeiro, que era o atual campeão, era o campeão da Taça Brasil. Então, em 67, 68 você pôde, mas a gente ficou de 30 até 88, tirando esses 2 anos, 67 e 68, sem a possibilidade de ter um tríplice campeão na versão europeia aqui no Brasil. Certo. O segundo motivo é o motivo de calendário. E quando eu falo calendário, o calendário do Brasil, depois de 1988, ele nunca contribuiu para que um clube conseguisse ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Por que isso? Porque como era a configuração desse calendário? Ele era Copa do Brasil e Libertadores no primeiro semestre e Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Assim eram espalhados esses torneios pelo ano. Copa do Brasil e Libertadores numa mesma época, ele gerava uma dificuldade para um clube ser competitivo nas duas. Se eu não me engano, o clube que mais ficou perto das duas, eu acho que foi o Grêmio, né? O Grêmio, ele é vice da Copa do Brasil em 95, deixa eu ver. Eu acho que sim, porque o Grêmio, deixa eu só ver, acho que sim, não é isso? Acho que foi o Grêmio, porque o Grêmio ganha a Libertadores de 95 e é vice-campeão da Copa do Brasil em 95. Eu acho que foi o que chegou mais perto. Então isso já dificultava muito as coisas. Além disso, quando alguém ganhava uma dessas competições no primeiro semestre, ele meio que abria a mão do brasileiro no segundo semestre, pensando no Mundial de Clubes. Então era muito comum um time ganhar a Copa do Brasil, e aí se ele ganha a Copa do Brasil, ele meio que largava o brasileiro que já estava classificado na Libertadores, que era uma maluquice, ou se ele ganhasse a Libertadores no primeiro semestre, ele meio que largava o brasileiro que estava se preparando para o Mundial no fim do ano, que também é uma maluquice. Então, o calendário nunca ajudou. E além disso, isso de uma forma meio indireta. De uma forma direta, o calendário atrapalhou durante 13 temporadas que a gente tivesse aqui uma tríplice coroa europeia. Por quê? Porque do ano 2000 ao ano de 2012, portanto 13 temporadas, quem estava na Libertadores não podia disputar a Copa do Brasil. Então assim, se você se classificava para a Libertadores num ano, de 2000 a 2012, era certeza que no ano seguinte você não disputava a Copa do Brasil. Então, de 30 a 88, tirando 67 e 68, não poderia haver um tríplice campeão na versão europeia, porque não havia Copa do Brasil, né? Não havia uma Copa Nacional para você colocar. E de 2000 a 2012 não poderia haver, por quê? Porque quem estava na Libertadores não podia estar na Copa do Brasil. Então, a gente chega à conclusão que você tem pouquíssimos anos em que poderia haver no futebol brasileiro uma tríplice coroa versão europeia. São poucos anos. Você tem 67, 68, aí depois você tem de 89 a 99,
Então você tem duas temporadas, 67 e 68, mais 11 temporadas, dão 13. E a partir de 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, mais 8. Então no total você tem 21 da história do futebol brasileiro, em apenas 21 temporadas, um time poderia ganhar a Tríplice Coroa versão europeia. Por isso é que o título do vídeo diz: nunca houve um time que ganhou uma Tríplice Coroa que os europeus consideram Tríplice Coroa no futebol. Nunca aconteceu. Em 21 oportunidades, nunca ninguém conseguiu. Com um detalhe: desde que a Libertadores passou a ser disputada no ano todo, ela começa no primeiro semestre e vai terminar em novembro, como é agora, e isso aconteceu em 2017, o Grêmio foi o primeiro campeão nesse formato, em 2017. Desde que isso aconteceu, nós tivemos 3 times que chegaram perto, ou que tiveram ali uma possibilidade de brigar por Tríplice Coroa. Em 2018, o Palmeiras ganha o Brasileiro e para na semifinal, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Aquela semifinal contra o Boca, que o Palmeiras vacilou ali, enfim. Então ganhou o Brasileiro, semifinal das outras duas. Em 2019, o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores e caiu nas quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis, né? Contra o Atlético Paranaense, início de trabalho do Jorge Jesus. E neste ano de 2021, o Atlético Mineiro ganha o Brasileiro, ganha a Copa do Brasil e cai na semifinal da Libertadores no critério do gol fora. Uma semifinal muito equilibrada. Poderia fatalmente ter passado. O Palmeiras passou, mereceu, mas ele poderia ter passado. Então, desde 2017, quando a Libertadores passou a ser jogada no ano todo, e eu acho que isso favorece para um time ir mediando ali a competição, embora tenha um calendário muito enrolado ainda no futebol brasileiro, desde 2017 nós tivemos 3 oportunidades. Eu acho que a Tríplice Coroa, de fato, ou a Tríplice Coroa com a mentalidade europeia, eu acho que ela nunca esteve tão perto de um clube no futebol brasileiro. Quero te ouvir, o que você achou do vídeo, o que você achou? Achou legal, achou bacana? Diz aqui nos comentários. O resto do ritual você já conhece. Like, se inscrever no canal aqui embaixo, sininho das notificações aqui em cima, copie o link desse vídeo e espalhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para todo mundo poder assistir e comentar sobre Tríplice Coroa, que o assunto está na boca do povo. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.